Se puder, fique em casa e ouça Com a Bola Toda podcast. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Com a Bola Toda. Aqui nós falamos sobre mulher, sobre jornalismo e principalmente sobre esportes. Eu sou Michele Ferreira e é um prazer ter sua companhia aqui. No nosso episódio de hoje, nossa convidada é a jornalista Rafaela Ferro. Ela que é mestra em comunicação, professora universitária de jornalismo e trabalhou bastante tempo como repórter em editoria de esportes. Rafaela, muito bom ter você aqui para compartilhar um pouquinho da sua experiência. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, sua carreira e em que momento o esporte entrou em sua vida. Hoje eu trabalho como professora universitária, né? Eu atuo hoje no Centro Universitário Alves Faria, como professora do curso de jornalismo. Mas eu trabalhei durante 8 anos em redação de jornal e parte desse período foi com o jornalismo esportivo, né? Principalmente no Popular, onde eu trabalhei de 2012 a 2016. E lá eu atuava na editoria de esporte, como repórter da editoria de esporte, e também fiz alguns freelas depois, e mais recentemente, quando eu fui professora substituta na UFG, eu tive a oportunidade de coordenar um projeto que eles têm já há 20 anos, que é de jornalismo esportivo, que chama Doutores da Bola, um programa na rádio universitária de transmissões esportivas. Então, são as duas coisas que eu fiz que estiveram mais diretamente ligadas ao jornalismo esportivo. E trabalhei também no Tribuna do Planalto, fiz alguns outros trabalhos relacionados ao esporte no Mais Goiás, como freela, e aí acabei decidindo me dedicar mais à carreira da docência mesmo, como professora. O esporte, especificamente, é algo que sempre teve comigo, assim, que é anterior ao jornalismo em si, e não foi por ele que eu fiz o jornalismo, mas eu acabei percebendo que as coisas se encontravam, né? Que era possível trabalhar com as duas coisas. Então, faz parte da minha criação, faz parte da minha família, assim, as relações, a relação com o futebol, principalmente, que é muito característica do brasileiro, né? Apesar de não ser algo generalizado, mas sempre esteve presente. Aí no jornalismo eu vi a oportunidade de trabalhar com isso dentro da profissão que eu escolhi. Rafaela, você encontrou alguma dificuldade no começo e ao longo da sua carreira por ser mulher? Preconceito, assédio? Sim, eu acho que a gente naturaliza, né? Eu não tive situações de assédio que sejam diretas, assim, que não sejam veladas, mas elas acontecem, né? Então, existe uma desconfiança em relação ao quanto você pode desenvolver aquela função, ao fato de você ter condições de estar lá realmente para discutir os elementos do esporte, entendendo as regras do esporte. Então, existe uma ausência dessa permissão, né, ou uma necessidade dessa permissão dos pares, né, das pessoas que estão lá, aceitarem que, poxa, não, ó, essa pessoa aqui realmente entende do que ela está falando, realmente tem condições de trabalhar aqui, e muita coisa velada, né? Hoje eu tenho consciência de que muitas situações que eu vivi na cobertura esportiva, elas configuram preconceito, configuram machismo, configuram assédio, mas naquele momento, com o conhecimento que eu tinha à época, a gente normaliza, você acha que não, é assim mesmo, né? Porque a sociedade ela é estruturalmente machista, né? Então, a gente naturaliza e vai passando por cima, entendendo que é assim mesmo e que você tem que trabalhar e ignorar esse tipo de coisa, porque hoje eu já entendo que a gente não deve fazer, na verdade, a gente deve mostrar que isso está errado e evidenciar que existe um problema em sofrer o preconceito, em sofrer o machismo, em passar por assédio, nas brincadeiras, nas piadas, na forma como as pessoas nos abordam. Então, é constante. Para trabalhar com isso, muitas vezes a gente acaba naturalizando
situações que são de preconceito, são preconceituosas, mas é algo que realmente a gente não deveria fazer. Bom, em 2021 nós temos visto muitas mulheres assumindo lugares no jornalismo esportivo até então não alcançados, né? Na sua opinião, o cenário preconceituoso, ele está mudando ou é resultado mesmo de toda a luta da mulher nesse segmento? A gente tem concessões, né? Então, só de nós estarmos em 2021 discutindo que, nossa, tem mais mulheres no jornalismo esportivo, isso já mostra que não melhorou tanto assim, né? Porque a gente imagina que a gente já poderia estar no momento em que isso é natural, é normal. As pessoas elas podem trabalhar com o que elas quiserem, elas podem trabalhar com jornalismo esportivo, elas podem trabalhar com qualquer coisa, sendo mulher, homem, independente de gênero, independente de qualquer coisa, né? Considerando apenas a qualidade do trabalho, só que a gente sabe que não funciona assim. E aí a gente começa a ter permissões, né, a ter acesso, por causa da luta, por causa da insistência, por causa das mulheres que vieram antes e falaram, ok, vocês não me querem aqui, mas eu vou estar. E hoje, recentemente, inclusive, a gente teve um avanço muito grande nesse sentido, que é a presença das mulheres narradoras em transmissões esportivas. Isso era um tabu, é ainda um tabu, assim, era um limite, uma limitação que ainda era imposta, né? Você começou a ver mulheres participando de transmissões esportivas na TV e no rádio, primeiro como âncoras, às vezes fazendo plantão, funções menos que exigiam menos conhecimento a respeito do esporte, porque acreditava-se que elas não poderiam, né? E aí você começa a ter uma inserção também no comentário, que era uma área em que né, em que ainda existia o comentário é uma área que ainda existia uma resistência do que, tipo assim, poxa, como é que ela vai comentar se ela é mulher e ela não entende de futebol? E eu falo muito do futebol porque é o que tem mais transmissão, é o que tem mais divulgação, e é esse lugar de identidade em que o machismo, essa característica do ser homem para falar de futebol é mais forte, né? Em que é o esporte em que foi criado um gueto masculino que só eles podem ter conhecimento a respeito, como se fosse algo do tipo trabalhar na NASA, né? Nossa, saber o impedimento é a mesma coisa de eu saber mandar um foguete para não sei aonde, assim, para fora do planeta. E não é um negócio assim, né? E a gente começa a ver agora as narradoras, que eram você vendo até ano passado a gente nunca tinha tido uma narradora de futebol numa transmissão dos canais Globo. E agora eles contrataram contrataram a Renata e a Natália Lara, e elas fazem a transmissão de jogos na narração, algo que era impensado e que ainda é muito criticado, elas ainda são muito atacadas nas redes sociais, tem a Isabelle na Band, tem a Luciana na ESPN, e aí começa a ganhar espaço. Não significa que está resolvido, não significa que, ok, agora, então, está em pé de igualdade. A gente tem muitos anos de atraso para que isso acontecesse, a gente ainda tem muita crítica, e a gente percebe que são períodos, que há períodos em que a gente tem avanços, mas é muito comum que isso retorne, porque a primeira narradora de uma transmissão de futebol, ela fez uma transmissão no rádio em 1970, na década de 70, e a gente nem sabe disso, porque as histórias das mulheres são apagadas. As histórias das mulheres no esporte, no jornalismo esportivo, são apagadas, não são contadas, não são conhecidas. Então, toda vez que surge uma mulher numa função, a gente acha que ela é a primeira, ela é desbravadora, ela está inventando a roda. Sendo que, se a gente tivesse mais conhecimento histórico e se isso não fosse tão apagado, essas mulheres poderiam estar aproveitando as experiências das que vieram antes, para que a gente conseguisse esse espaço não por bondade. Não, a gente está cedendo aqui um espacinho para você, mas pela percepção de que as pessoas elas têm direito de trabalhar com o que elas quiserem e elas se preparam e têm qualidade para isso, independente de serem homens, mulheres ou do gênero com o qual se identificarem. Rafaela, para a gente encerrar,
O que você diria para as meninas que estão começando no jornalismo esportivo, com tanto medo, com tantos sonhos? Se você pudesse dar um conselho, qual seria? Uhum. Eu não vou dizer que não é difícil, não vou falar que não vai sofrer assédio e que vai ser natural ser jornalista no ambiente esportivo como é para os homens. Mas eu acho que se esse é um sonho, se é uma vontade, não desistam, porque vai ter muita coisa em qualquer âmbito de trabalho que vai impulsionar, vai tensionar para que a gente desista. Não é fácil, mas existem espaços, existem fissuras, e a gente vê que muitas mulheres conseguem entrar por meio dessas fissuras, e a gente começa a ter possibilidades a partir disso, das experiências de outras mulheres. Então, acompanhem quem está fazendo isso, acompanhem as profissionais que estão se desenvolvendo, veja como elas estão, o que elas estão fazendo e os espaços que podem ser conquistados. Não se limitem às grandes as grandes corporações, né? Hoje com a internet, por mais que a internet seja ali dividida controlada também por grandes corporações, mas é um espaço que acaba oferecendo a possibilidade de criar outras possibilidades, de criar coberturas diferentes, de galgar espaços. A gente tem, por exemplo, eu gosto sempre de citar o exemplo do Vibradoras, que é um blog incrível que fala sobre futebol feminino, sobre futebol para mulheres, sobre as mulheres inseridas no universo do futebol, e que inclusive uma das responsáveis, a Renata Mendonça, eu não me lembro o sobrenome, mas em que a Renata hoje é comentarista do Sport TV, e continua fazendo blog que dá visibilidade e seguir em frente, porque infelizmente ainda é de luta, mas sem luta a gente não tem nem os espaços que hoje a gente ainda tem, eles podem se desfazer como se desfizeram em tempos anteriores. Então a gente tem que reforçar as histórias das mulheres e seguir lutando. Rafaela, foi um prazer conversar com você. Obrigada, viu, por esse bate-papo. Por nada, espero que tenha ajudado, Michelle. Bom, é isso. Quero finalizar o episódio de hoje com um trecho da fala da Rafaela mesmo, onde ela diz que só de nós estarmos em 2021 discutindo sobre ter mais mulheres no jornalismo esportivo, isso já mostra que não melhorou tanto assim. Já poderíamos estar realmente em um momento que isso seria normal. A luta existe e ela é diária. Então, nós ficamos por aqui. Obrigada a você que nos ouve. Espero que tenham gostado. Aquele abraço!